Fala pessoal, tudo bem? Vamos dar início à resolução de questões do Sebrasp, né? Então vamos lá. A memória de acesso rápido e aleatório que armazena informações de forma temporária é denominada de CMOS, ROM, cache, RAM, BIOS. E aí, o que vocês acham? Qual dessas três aí? Vejam, basicamente os concursos públicos, eles vão confundir o candidato entre a memória RAM e a memória ROM. Para ser uma memória RAM, você provavelmente vai ver esses termos. É uma memória volátil, é uma memória temporária. Certo? Ou seja, ela só vai preservar as informações enquanto provida de energia, né? Já no caso da memória ROM, ela vai trazer as configurações de fábrica do computador, ou seja, ela vai trazer três firmwares. Os firmwares que ela irá trazer é o BIOS, basicamente vai iniciar o processo de boot, né, de inicialização do computador, o POST, que vai fazer teste de inicialização de hardware, e o setup, que é o local onde nós alteramos as configurações de fábrica do computador. Professor, como assim? Imagina que você tenha um computador, um gabinete, certo? Aquele computador que tem a caixa metálica, né? Pronto. Você tem um gabinete. Dentro do gabinete vai ter um componente de hardware, que é o responsável pelo armazenamento em massa, o armazenamento em grande quantidade, que a gente chama de HD, ou hoje nós temos o SSD, né? Lembrando que o HD utiliza partes móveis, o SSD não, utiliza memórias flash, ok? Tipo de memória flash. Muito bem. Quando a gente compra um computador, em regra, o computador vem configurado para iniciar pelo HD. Por que iniciar pelo HD? Porque normalmente é no HD que está o SO, que é o sistema operacional. Eu não preciso dizer computador, olha, você tem que iniciar pelo HD. Não faz sentido, né? Mas imagina que no computador que você comprou veio o Linux e você não gosta desse sistema. Aí você quer colocar o Windows. Aí o que é que você vai fazer? Você vai baixar o Windows, vai colocar em um chip de memória flash não volátil, um pendrive, baixou, colocou o Windows 11, um exemplo. Aí você vai pegar esse pendrive e vai conectar em uma entrada aqui, que é a entrada USB. Ou seja, o seu Windows está aqui. Agora a intenção é pegar o Windows que está aqui no pendrive e transferir ele para o HD, para que você consiga utilizar um novo sistema operacional. Ou seja, você vai formatar a máquina, né? Formatar nada mais é do que você apagar os dados, reorganizar e deixar ele pronto para novas informações. Fechou? Então, quando você vai fazer isso, você vai alterar a ordem de inicialização, que a gente chama de boot. Você vai dizer, computador, ao invés de você iniciar agora pelo HD, você vai iniciar pela gravadora, aliás, pela USB. Daí, quando iniciar pela USB, você vai conseguir formatar a máquina, ou seja, instalar o sistema operacional dentro do HD. É isso que o setup faz. Uma das coisas, né, que ele faz, ele altera a ordem de inicialização de hardware, entendeu? Ou seja, ele vai dizer, olha, quem vai iniciar primeiro vai ser o HD, vai ser o USB, tá? Dependendo do computador. Outra coisa importante, quando você faz essa alteração nas configurações de fábrica do computador e você vai salvar essas informações em um chip chamado CMOS. Esse chip é mantido por uma bateria ou pilha, tá, no computador. Então, as alterações que a gente faz nas configurações de fábrica, a gente salva nesse chip chamado CMOS. Fechou? Então, nós temos, ó, memória RAM, memória temporária, volátil, só preserva as informações quando provida de energia. Memória ROM traz os firmwares, BIOS, post setup. BIOS, inicializar, dar partida no computador, né? Inicializar o processo de boot. Post, fazer teste de inicialização de hardware, ver se os hardwares estão todos conectados direitinho. E o setup é o local onde nós alteramos as configurações de fábrica, beleza? Um exemplo que eu coloquei, a ordem de inicialização no computador. E quando você salva essas informações, você salva em um chip chamado CMOS, que é mantido por uma bateria. É por isso que a hora do computador, quando você liga, ela está lá atualizada, né? E tais informações ficam armazenadas no CMOS mantido por essa bateria ou pilha, tudo bem? Então você já entendeu essa e o BIOS também. A memória cache é a memória interna do processador, certo? Ou uma memória intermediária. Normalmente, quando a gente fala de memória cache, o que é importante você lembrar? Que é uma memória que agiliza as nossas tarefas, né? Agiliza aquilo que o usuário vai acessar com maior frequência. Vou fazer aqui um desenho só para exemplificar. Imagine que você tenha CPU, processador, e você tenha a memória RAM, um pente de memória RAM, tá bom? Tudo que você vai acessando enquanto o computador está ligado, fica passando aqui na memória RAM.
Aí é como se o processador fizesse um caminho, ele vem até a memória RAM, pega essas informações, traz para ele, processa, toma decisões lógicas e aí só então ele vai enviar essa informação para o vídeo para a gente conseguir acessar, né? A gente conseguir entender, beleza? Perceba que ele faz esse caminho. Aí você imagina, se um usuário fizer coisas com relativa frequência, não precisaria que o processador ficasse fazendo isso direto. Por quê? Nesse caso, ao invés de ele ficar acessando a memória RAM, ele vai acessar uma memória que é uma memória intermediária chamada memória cache. Entende? Então a memória cache é uma memória intermediária, normalmente interna do processador, que serve para agilizar as nossas tarefas. Aquilo que você faz com maior frequência, o processador já deixa lá para que ele não fique fazendo esse caminho entre ele e a memória RAM. Normalmente acontece assim, ó, você tem o processador acessa a informação que está na cache L1, tá? Se não achar na cache L1, ele vai buscar na L2, se não achar, vai na L3, aí dependendo também do computador, né? Se o computador for top, ele normalmente tem isso tudo. E se não encontrar, aí sim ele vai buscar a informação na memória RAM. Tudo bem? Então, memória cache é a memória interna do processador, ou uma memória intermediária, que pode ser dividida em L1, L2 e L3, tá bom? Se o processador não achar essas informações na memória intermediária, né, que é a memória cache, ele vai lá na memória RAM e acha, tá bem? Vamos embora. Então, o gabarito aqui é a letra B. Aqui eu fiz um desenho, ó, deixa eu apagar aqui. Eu fiz um desenho só para exemplificar isso que eu coloquei. Você tem aqui uma memória RAM. Essa memória RAM, ela vai ser encaixada aqui, ó, nesses espaços que a gente chama de banco de memória, tá? Ou slot de memória. E aqui nós temos uma placa, que é a principal placa da máquina, que é a placa-mãe, que é através dela que nós iremos acoplar os demais dispositivos. Tudo bem? Vamos embora. Então, gabarito D. Próxima questão. CPU é o maior componente de um computador, sendo responsável por acomodar e fixar todas as partes internas do hardware. E aí, é isso mesmo? O processador, aqui um exemplo. Processador, ou CPU. Não confunda, pessoal, CPU com gabinete. Gabinete é aquela caixa metálica onde nós temos os hardware, né, os componentes físicos lá dentro dela. É diferente, tá? Então, na verdade, essa questão ela está falando da placa-mãe, né? Então, a placa-mãe é que é a principal placa responsável por fixar os demais hardwares, entende? Do processador, o que eu preciso que vocês guardem até então é que o processador ele é o cérebro da máquina, é o responsável por tomar decisões lógicas, efetuar cálculos, que daqui a pouco você vai ver que a gente chama isso de unidade de controle, unidade lógica aritmética, tá bom? E você já estudou um componente inerente ao processador, que é a memória cache, que pode ser dividida em L1, L2 e L3. Beleza? Então, aos pouquinhos, à medida que as questões forem avançando, se vocês conseguirem dar conta aí de várias questões que eu vou comentar, você vai ver que você vai ter um conteúdo muito bom. E assim, eu não vou seguir uma ordem taxativa, primeiro vai ser hardware, depois redes, não. Vai aparecer aí as questões e eu vou comentando, tá bom? Então, gabarito errado. Questão número 3 diz assim: a unidade central de processamento, CPU, processador, de um computador possui uma unidade de controle, beleza, que interpreta as instruções, beleza, ou controle de instruções, e uma unidade lógica aritmética. Aqui nós temos a UC e aqui nós temos a ULA, que executa as operações básicas e lógicas nos computadores, ou seja, os cálculos aritméticos. Ah, professor, então quer dizer que até então, ó, no processador, nós já sabemos que é um chip responsável pela inteligência do computador, que ele é responsável por controle de instruções, tomar decisões lógicas, e ele tem uma unidade de controle de instruções, ou interpretar as instruções, e uma tal de ULA, que é responsável pelos cálculos aritméticos. Isso. E ele tem também uma memória cache, que pode ser L1, L2, L3, que é diferente da memória RAM, que é uma memória temporária, volátil, só preserva as informações nela enquanto o computador está ligado, que é diferente de uma memória ROM, que é uma memória que traz configurações de fábrica, os firmwares BIOS, setup e post. Viu só? Então,
Isso é uma estratégia que eu utilizo bastante quando eu estou estudando para concurso público, que é estudar através de questões, né, fazendo um estudo reverso. Claro que é interessante você ter uma base antes, né, dos assuntos, mas à medida que as aulas forem avançando, você vai conquistando essa base. Então, gabarito correto, tá? E um exemplo de um processador. Vamos lá. A SRAM tem natureza volátil e perde rapidamente seus dados na falta de energia. Por necessitar de um processo constante de atualizações dos pulsos para manter os dados ativos enquanto trabalha, a SRAM é mais lenta que a DRAM. DRAM. E aí? Veja, nós temos hoje a memória RAM, basicamente é 5K em prova, e ela advém dessa DRAM aqui, ó. É como se ela fosse uma subcategoria. Você tem lá a DRAM, certo? Deixa eu colocar assim, fica melhor. Beleza? Só que nós temos também uma memória que é muito rápida, só que ela é muito cara. E a gente chama ela de SRAM. Só que normalmente as bancas não cobram isso. O Sebrasp cobrou isso em 2014, só que foi uma prova de analista em desenvolvimento regional. Então, assim, é uma questão mais pesada. Mas, para você entender, quando falar de memória RAM, nós estamos nos referindo a um tipo de memória DRAM. Se falar em SRAM, você vai lembrar de dois tipos de memórias SRAM, que é a memória cache, por isso que ela é tão pequena, mas é muito veloz, e os registradores do processador, certo? Então, registrador de processador, que é o responsável por armazenar informações temporárias do processador, e memória cache, a memória intermediária, que também nos ajuda a agilizar as nossas tarefas, são exemplos de SRAM, beleza? Então, aos pouquinhos, veja que a gente vai construindo um grande repertório aí para as provas de concurso. Então, veja, você tem um processador, isso aqui que eu estou colocando são alguns os pinos que o processador tem, tá? Então, o processador, ele vai ter uma unidade de controle, controle de instruções, ele vai ter a ULA, unidade lógica aritmétrica, cálculo, ele vai ter uma memória chamada cache, e você viu que pode ser L1 só, ou L1, L2, L3, que é diferente de memória RAM, que é diferente de memória ROM, e ele tem também, dentro dele, uma memória muito rápida, chamada registrador. Beleza? Então veja quanta coisa a gente já aprendeu em praticamente 4 questões, né? Tudo bem? Então, a alternativa aqui está errada porque ele diz que a SRAM é mais lenta que a DRAM, né? Então, negativo. Beleza, vamos lá. É possível criar novas áreas de trabalho no Windows 10 por meio do acionamento das teclas Alt e Tab. E no ambiente disponibilizado, clicando na opção Nova Área de Trabalho. Olha, para os próximos concursos, né, 2025, quando vocês forem estudar, priorize o Windows 11. Ah, professor, mas e o 10? Você só vai estudar o 10 se você ver isso no edital. Ah, professor, não vou estudar antes da prova? Não. Estude não. Porque, assim, é um conteúdo que você pega muito rápido, né? Você pega um material sucinto ali, cirúrgico, você rapidinho pega as novidades do Windows 10. Não se preocupe com isso, não. Você vai estudar o Windows 11, principalmente as novidades, do Copilot também, tá? Então, quando ele diz assim que é possível adicionar uma nova área de trabalho, por exemplo, você tem na sua área de trabalho, mas ficou muita coisa ali, você quer outra em branco para você trabalhar, mas você não quer fechar os programas que você estava utilizando. Você pode criar uma nova área de trabalho. Só que o Alt Tab não vai fazer isso. O Alt Tab ele só vai alternar entre as janelas, né? Então, o gabarito está errado. Se você quiser fazer isso, eu coloquei aqui duas opções. Você pode usar a tecla WinKey. Para quem não lembra, o WinKey é aquela bandeirinha do Windows. Beleza? O WinKey mais a tecla Tab. Aí vai aparecer um botão lá e você pode clicar em nova área de trabalho. Beleza? E depois que você fizer isso, você vai alternando entre as áreas de trabalho. Se você quiser, pode excluir uma área de trabalho, enfim. Lembra que você não vai perder os seus arquivos, não, tá? Só aquele que tiver aberto em uma, se você abrir outra, não vai estar aberto, você tem que abrir de novo. Ou usar Ctrl, WinKey mais a letra D. Então, são duas alternativas aí que você pode utilizar, tudo bem? Aí, essa check de atalho eu acho importante. Se à medida que o tempo for passando, ao invés de você ficar naquela neurona de ficar decorando tudo, você ir testando essas teclas de atalho, fazendo no seu computador. Isso ajuda a memorizar. Então, assim, nos últimos 3 concursos que eu passei, eu sempre faço isso, né? Eu vou testando as coisas, eu vou aprimorando para esquecer, beleza? Então, gabarito errado. Vamos para a próxima.
O computador é um equipamento eletrônico utilizado para manipular informações dos mais variados tipos. Vamos direto para a questão, né? A questão diz assim: como a memória RAM é o principal repositório de informações da CPU, enquanto elas estão sendo processadas, a sua capacidade de armazenamento influencia diretamente a velocidade de processamento do computador. E aí, o que vocês acham? Isso daqui está certo, só que eu quero chamar a atenção de vocês para um outro termo. É isso aqui, ó. Quando a gente fala de memória RAM, nós estamos falando de memória principal, certo? Quando nós estamos falando de HD e SSD, são dispositivos secundários, né? Tá bom? Então, assim, é um conteúdo que pode ser uma casca de banana muito grande numa questão, certo? Então, a memória RAM é a memória principal do computador. Nós chamamos ela de memória principal, tudo bem? Então, quando você tem lá o processador, né? E como eu já falei para vocês em outra questão, o processador ele vai acessar os conteúdos que tem na memória RAM, vai interpretar, tomar decisões lógicas, trazer isso daqui para ele, e vai fazer esse jogo aqui. Então, se você tem um processador muito top, mas a memória RAM não é essas coisas todas, é ruim, aí fica difícil, né? É aquela história, para você ter um computador rápido, você precisa de uma série de complementos. Por exemplo, você precisa que o processador seja bom, você precisa que a memória RAM também seja boa, você precisa já ter um HD SSD. Então, é o conjunto que vai fazer com que o computador seja rápido, né? Não adianta você ter um equipamento só de hardware e achar que já é suficiente, que o computador vai funcionar. É igual você pegar uma Ferrari e colocar ela para andar no estado de barro. Não vai ter o mesmo desempenho, entendeu? Então, se você pegar um hardware novo, colocar em um computador mais antigo, pode ser que não seja interessante. Beleza? Vamos embora. Próxima questão diz assim: embutida dentro dos processadores modernos, a memória buffer minimiza o desequilíbrio de velocidade entre o processador e a memória principal. Quem é essa memória principal, pessoal? Isso mesmo, a memória RAM. Fechou, muito bom. Por meio do armazenamento dos dados e das instruções mais frequentemente utilizadas. Que memória é essa que armazena as informações mais frequentemente utilizadas pelo usuário? Perfeito. Memória cache. Então, não tem nada a ver com buffer aqui. O correto seria cache. Pelo processador, permite que estes sejam acessados mais rapidamente. Tá bom? Então, o gabarito aqui está errado. Lembre que o processador ele vai fazer esse jogo. Ele vai buscar, em regra, a informação na memória RAM. Mas se o seu computador já é sofisticado, né? Normalmente ele vai ter pelo menos uma cache. Então, ele vai lá na cache L1, vai buscar essa informação. Se ele não achar e o seu computador tiver mais, o processador for mais robusto, ele vai na L2. Se não achar na L2, ele vai na L3. Se não achar na L3, aí sim ele vai na memória RAM. Então ele vai fazer esse caminho aqui. Show? Então, gabarito errado.